Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Sintam acolhidos com muito carinho em nosso canal. Desde já queremos desejar um feliz ano novo de 2024, com muitas bênçãos, paz, alegria, saúde e principalmente com Deus no coração. No primeiro dia de cada ano, a Igreja Católica celebra Maria como a Mãe de Deus. Os cristãos invocam Maria desta forma, pelo menos desde a época de Orígenes de Alexandria, no início do século III. Maria foi oficialmente honrada como Mãe de Deus em 431 d.C., no Concílio de Éfeso, que ratificou a tradição já existente de chamá-la de Theotokos, um termo grego que significa a portadora de Deus, ou aquela que deu à luz Deus. Esse título pode parecer um tanto chocante à primeira vista, mas não precisa nos preocupar. É fora de dúvidas que a Igreja nunca ensinou que Maria é maior que Deus, ou que Maria é mais antiga do que Deus, ou que Maria, de alguma forma, deu à luz a natureza divina de Jesus. Significa simplesmente que Maria, sendo a mãe de Jesus, é a mãe do Filho de Deus. No parágrafo 466, o Catecismo da Igreja Católica explica que o Concílio de Éfeso proclamou que Maria se tornou de verdade mãe de Deus pela concepção humana do Filho de Deus em seu seio. Mãe de Deus, não porque o Verbo de Deus tirou dela a sua natureza divina, mas porque é dela que ele tem o corpo sagrado dotado de uma alma racional, unido ao qual, na sua pessoa, se diz que o Verbo nasceu segundo a carne. No parágrafo 495, o Catecismo acrescenta: denominada nos Evangelhos a Mãe de Jesus, Maria é aclamada, sob o impulso do Espírito, desde antes do nascimento de seu filho, como a Mãe de meu Senhor. É o que está em Lucas, capítulo 1, versículo 43, nas palavras de Isabel. Com efeito, aquele que ela concebeu do Espírito Santo como homem e que se tornou verdadeiramente seu filho segundo a carne, não é outro que o Filho eterno do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A Igreja confessa que Maria é verdadeiramente Mãe de Deus. Theotokos. Na verdade, esse título é tanto uma afirmação cristológica quanto mariológica. Seu propósito original era formar um muro de proteção em torno do mistério fundamental do cristianismo, a encarnação de Jesus Cristo como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ao insistir na maternidade divina de Maria, o Concílio de Éfeso insistia na plena humanidade do seu filho, bem como na sua plena divindade. Ambos os lados do mistério são expressos aqui. Por um lado, a maternidade de Maria inclui tudo o que normalmente inclui a maternidade natural. Ela concebeu e deu à luz um homem de carne e osso, Jesus de Nazaré, que viveu e morreu na nossa história humana. Por outro lado, a maternidade de Maria, como a de todas as mães, implica uma relação com uma pessoa e não simplesmente com uma natureza. Então não é suficiente afirmar que Maria é a mãe da natureza humana de Jesus. A ligação entre pessoas, entre pais e filhos, é muito essencial para ser deixada de lado. É aqui que as coisas se tornam maravilhosas. Jesus não é uma pessoa humana, mas uma pessoa divina. Ele é Deus, o Filho, gerado pelo Pai antes de todos os tempos. A relação pessoa a pessoa entre Maria e Jesus é de uma mãe humana e de um filho divino. Isso é o que o título Theotokos capta nesta palavra. O lado mariológico do mistério não é menos importante. O título Theotokos é certamente a maior honra imaginável para qualquer uma das criaturas de Deus, sem cair na blasfêmia. É a única verdade que explica toda a vida e vocação de Maria. É o eixo em torno do qual giram e adquirem sentido todas as outras doutrinas marianas. Ela é a única pessoa escolhida por Deus para a missão da maternidade divina. Todos os outros fiéis crentes, sem exceção,
São adotados pela graça para se tornarem irmãos ou irmãs mais novos de Jesus. Aquele que, segundo Paulo aos Romanos, é o primogênito entre muitos irmãos. Simplificando, a maternidade divina de Maria é a maior das grandes coisas que aquele que é poderoso fez por ela. E isso nos lembra o Magnificat que ela proclamou em Lucas 1:49. Muitas vezes, esses mistérios têm sido articulados com base em uma passagem do Antigo Testamento. A imagem de Maria como a sarça ardente do Êxodo, capítulo 3, versículos 1 a 6. A história é familiar para nós. Moisés está pastoreando os rebanhos de sua família, perto do Monte Horebe, quando avista uma sarça que arde em fogo, mas não se consome. À medida que ele se aproxima para olhar mais de perto, o Senhor clama com uma advertência: Moisés, Moisés, não se aproxime, tire os sapatos, pois o lugar onde você está é solo sagrado. Imediatamente, Moisés esconde o rosto, com medo de olhar para a glória do Deus de Israel. O significado histórico da passagem é bastante direto. É o momento da vida de Moisés em que Deus o chama para ser profeta e libertador do seu povo da escravidão do Egito. O significado espiritual da passagem, porém, pode ser relacionado à maternidade divina de Maria. São Gregório de Nissa, um extraordinário teólogo e bispo do século IV, tem a seguinte interpretação: o que naquele tempo estava prefigurado na chama da sarça manifestou-se abertamente no mistério da Virgem, depois de decorrido um intervalo de tempo. Assim como na montanha a sarça queimou, mas não se consumiu, assim também a Virgem deu à luz a luz e não se corrompeu. A sarça prefigura o corpo da Virgem que contém Deus. Segundo esse entendimento, Maria, a humilde mocinha de Nazaré, é a sarça incendiada com fogo divino. O mesmo fogo que aparece ao longo da história da salvação, quando Deus manifesta sua glória ao seu povo. Artistas e iconógrafos cristãos encontraram inúmeras maneiras de se deleitar com a conexão entre Maria e a sarça ardente, especialmente nas igrejas ortodoxas orientais e russas, e fizeram lindas pinturas. Sabemos que quando o Senhor se sentou no Monte Sinai, o topo da montanha queimou e fumegou como um forno. É o que está em Êxodo, capítulo 19. Quando o Senhor desceu em uma nuvem espessa sobre o tabernáculo no deserto, a nuvem estava em chamas. Êxodo 40. Quando Elias disputou com os profetas de Baal, a demonstração da grandeza do Senhor se deu quando Deus derramou fogo do céu, que incinerou tanto o altar como os sacrifícios colocados sobre ele. Isso está no primeiro livro de Reis, capítulo 18. E claro, quando o Espírito de Deus veio poderosamente sobre a igreja nascente, ele desceu sobre o grupo que estava no cenáculo na forma de línguas de fogo. Atos, capítulo 2. O Senhor também desceu sobre Maria. Uma vez que ela deu consentimento ao seu chamado, o Espírito do Altíssimo veio sobre ela, fazendo-a conceber em seu ventre um filho, que é o Filho de Deus. Ora, se o filho de Maria é um menino divino, e a presença divina se revela no fogo, então parece perfeitamente apropriado ver a sarça ardente como uma figura da sua maternidade divina, bem como da sua virgindade incorrupta. Ela carrega o fogo de Deus no coração do seu ser. E este não é um fogo comum, do tipo que consome e reduz a cinzas. Não, esta é a glória do Senhor. Quando Deus incendeia as criaturas com sua glória, elas são envolvidas em sua vida eterna. Homens e mulheres são elevados, em vez de diminuídos, nesta fornalha sagrada do nosso Deus infinito. E o fato de Moisés tirar as sandálias e esconder o rosto diante da sarça nos lembra que mesmo os maiores santos reconhecem algo ainda maior em Maria. Sob a dependência de Deus, é claro, mas precisamente como aquela que carrega o Deus vivo em seu ventre. Tendo em vista estes mistérios maravilhosos, juntemo-nos hoje ao coro da Igreja na celebração dos dons de Deus a Maria,
a Mãe de Deus. Bem-aventurada a Theotokos, sarça que arde com Deus. Rogai por nós. Obrigada por terem acompanhado a nossa postagem. Se gostaram, cliquem em seu like, inscrevam-se no canal, acionem o sininho para ser notificado de outras publicações e compartilhem as nossas playlists.